Mas, enfim. Vamos à luta. Olha, hoje o Giro Esportivo tem a participação especial de um convidado que é sinônimo de talento, dedicação e amor pela comunicação. Estou falando do Ramon Ferraz. Antes de colocar ele no ar para falar com você, eu vou contar um pouco da história. Ele tem 34 anos, 16 anos de carreira no jornalismo. Um moleque que começou muito novo. Ele atualmente é gerente de conteúdo da Band Sudoeste, o novo escritório da TV Band aqui, lançado recentemente em Vitória da Conquista. Está em boas mãos. Mas o vínculo dele com o Grupo Bandeirantes vem de antes. Desde 2019 ele já integrava como repórter dos programas de rede nacional, com reportagens que cobriam todo o Nordeste, principalmente Salvador. Antes disso, foram 7 anos de Rede Bahia, onde atuou como repórter da TV Sudoeste, aqui em Conquista, e também na TV Bahia, na capital. Nesse período, se destacou em transmissões esportivas pelos canais Sport TV e Premier FC, levando ao público a emoção dos grandes jogos e nos gramados de todo o país. Mas foi na TV e Rádio ESB que tudo começou. Lá ele deu os primeiros passos no jornalismo, atuando inclusive como produtor e repórter deste programa, Giro Esportivo, só que era apresentado lá na ESB FM, no lançamento da rádio, no começo da Rádio ESB. A gente fez 8 anos de Giro Esportivo lá naquela emissora que a gente tem um carinho, um amor muito grande. Na época o Giro Esportivo era apresentado por mim e ali nasceu a paixão do Ramon pelo jornalismo esportivo. E essa paixão ultrapassou os microfones e hoje ele também se dedica ao incentivo ao esporte na gestão pública, como secretário de Esporte, Cultura e Juventude de Potiraguá, que é nada menos que a terra natal do Ramon Ferraz, que a gente recebe com muito prazer aqui no nosso programa. Errei em alguma coisa aí, Ramon, na hora que eu te apresentei? Eu falei tudo certinho. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Giro Esportivo. Não errou e ainda deixou mais bonito o negócio, né? Rapaz, eu tô aqui muito feliz. Um bom dia para o ouvinte. Patente, eu tô voltando aqui ao passado, ao começo de tudo, né? Sim. Ali, estagiário na UESB FM, aprendendo contigo no dia a dia. Eu conto algumas histórias, inclusive, para uns amigos meus que perguntam assim, como é que começou a carreira? E muito disso tem Júnior Patente lá. Rapaz, o cara aqui me ensinou bastante. Tem um episódio mesmo que eu lembro você, logo quando eu comecei no Giro Esportivo, aí eu queria empiriquitar toda a matéria, não sei o que, demorava uma tarde inteira para fazer uma matéria assim. É verdade. Aí Júnior Patente, amigo, eu tenho 1 hora de programa. Tá bonito, mas não é assim não. Falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Esse cara nunca mais vai me querer aqui nesse negócio. Meu Jesus, fui pra casa tenso. No outro dia, eu acho que eu fiz umas 8 matérias, só ligando pra lá e pra cá. E aí eu aprendi um pouco ali do Hard News, né? Tava ali fazendo um programa semanal. De repente eu caí no seu programa que era diário. Sim, é verdade. Muda tudo. Muda tudo. E aquilo com certeza foi crucial, assim, pra eu entender o que era o ritmo do jornalismo. Um programa no ar e a gente produzindo matéria ainda. Sim. Ia mandando pra você, ligava pra Deus e o mundo pra gente fazer a reportagem. E a rádio era longe, muita gente não conseguia chegar, a gente tinha que substituir de última hora, era um negócio meio louco. Aqui, mas foi um aprendizado, assim, fora do normal. É verdade. O Ramon, eu falo sempre isso aqui, ele foi acho que o primeiro repórter de rádio que conseguiu fazer uma matéria numa transmissão de um campeonato de escolinhas com a passagem. A gente sabe de passagem em televisão, é aquela parte que o repórter aparece falando, né, dando destaque de alguma matéria, enfim, de um assunto que ele quer complementar. Mas ele fez no rádio. No rádio. E ficou bacana e todo mundo entendeu. Foi um pênalti, eu lembro até hoje. Um pênalti e eu gravava, né, no estúdio, a parte do que chama de... Na televisão chama de off, né? Isso. Gravava o texto. Aí eu vindo da televisão, vim com essa mania. E lá durante o jogo, era Copa Café. Isso, Copa exatamente. Café, né? Na hora do pênalti, eu narrei o pênalti e aí o gravador ainda pegou o barulho da rede, né? Da rede. Pá, gol! Aí você falou, nunca vi uma passagem no rádio. Falei, será que isso é uma crítica ou um elogio? Mas aí, Ramon, de repente a passagem pela Rádio ESB acabou sendo uma passagem produtiva, você acabou depois passando um tempo como locutor também na rádio, né? Foi em programa rural. Musical, fazendo programa rural também. Musical e rural. E aí você sai da rádio e ingressa na televisão, volta, né? Porque na verdade você fazia com Alvino lá na TV UESB
O Esporte o Wesb. Esporte Wesb. Isso. Alvento seria nosso convidado hoje, mas ele tem uma reunião agora, está lá no Centro Industrial e realmente é muito longe para chegar, né? Agora, né? Tem reunião todo dia, e aí ele falou que infelizmente hoje ele não teria como estar aqui, que seria um bate-papo, inclusive, legal relembrar o Esporte Wesb também na TV. Mas aí você vai para a TV Sudoeste, que entra num outro ritmo, num outro padrão de trabalho. Em 2012 isso. Em 2012. E aí foi realmente uma mudança bem grande, né? Foi uma mudança muito... Assim, na TV Wesb, na Rádio Wesb, eu sempre digo que os estudantes ali que têm a oportunidade de estagiar têm um grande privilégio se você levar em consideração outras universidades, outras faculdades. Porque você tem duas emissoras ali, né? Sim. TV e rádio, de grande alcance, de um alcance regional, e que tem um trabalho muito profissional. Isso. E você acaba aprendendo muito ali. Mas, ao mesmo tempo, você tem a oportunidade de experimentar muitas coisas, né? Tipo, eu inventava. Hoje, Miller Nunes, que está na TV Bahia. Sim, verdade. A gente já fez matéria, os dois dividindo o microfone. Matéria de esporte. É verdade. O que emissora aceitaria isso, entendeu? Mas lá a gente experimentava isso. Isso. O pessoal avaliava, deu certo, coloca. Às vezes a gente errava e não ia pro ar. Claro. Mas foi um laboratório muito importante. E um laboratório dentro de um lugar muito sério. De um trabalho muito sério e profissional. Então, quando eu cheguei na TV Wesb, e outros colegas foram também se encaminhando para outras emissoras, a gente foi já com esse lado do criativo muito forte. E o esporte te conduz a trabalhar esse lado criativo. Sim, é verdade. Quando eu fui para a TV o Sudoeste, eu acompanhava agora o time do SCPP, né? Isso. O primeiro passo, Vitória da Conquista. Todo santo dia eu tinha que estar lá fazendo matéria no mesmo CT, né? No centro de treinamento, com os mesmos caras, os mesmos personagens. Tudo para ficar monótono, né? Pois é, e aí não, eu tinha que resgatar aquele lado de hard news e do giro esportivo para fazer, não, aqui eu tenho que trazer um assunto diferente, mesmo sendo a mesma coisa. Então tinha esse lado criativo, e na TV Sudoeste eu tive que trabalhar muito isso, sendo o repórter que praticamente fazia o esporte ali, fazia tudo, mas quando era esporte eu que geralmente fazia. E aí foi importante demais trabalhar esse lado criativo, que foi me levando a outros lugares depois. Sim, né? Você acaba na Sport TV fazendo transmissões em nível nacional, Premier FC. Morando aqui ainda, eu sempre viajava para Salvador a pedido do Sport TV para fazer jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil. Mas começou aqui também. O Conquista, na época, o Vitória da SCPP, muito bem, né? Sim. Muito bem. E é isso você vê como quando um time de futebol tá bem, isso influencia em tantas outras coisas na cidade. É verdade. E aí eu comecei a aparecer nas transmissões do SCPP, e aí disso me levaram para Salvador para fazer outros esportes, inclusive vôlei de praia, e também jogos do Brasileirão, da Série A, Série B, Copa do Brasil. Tudo por conta do bom momento aqui que o SCPP vivia na época, né? Sim. Quer dizer, tudo que você faz no seu trabalho, né, ele vai influenciar na tua vida inteira. Porque onde você... Eu fico impressionado, às vezes, quando você encontra alguém que é de um lugar e que, depois que cresce, que consegue o destaque, esquece a raiz, né? E, normalmente, essas pessoas chegam num ponto que ela não avança mais, porque ela está deixando de lado o berço, né? Onde ela aprendeu tudo. Não tem como, é sua base, né? Sua base. E eu sempre, quando eu vinha para cá, morando em Salvador, eu fazia questão de ir na Wesb, visitar o pessoal, fazia questão de ir para a TV Sudoeste. Às vezes eu chegava com a mala, e eu ia com a mala e cuia lá para a TV Sudoeste, para bater o papo com a galera, porque ali estava a minha raiz. E eu ia para a TV, às vezes participava, inclusive, de alguns programas da rádio, chegava de surpresa lá na Wesb, e era muito gostoso. Ainda é. Quando eu voltei para cá em fevereiro, a primeira coisa que eu fiz foi visitar a Wesb. E eu voltei à Wesb como uma espécie de palestrante, mas não era palestrante, foi uma conversa com os estudantes. Sim. Aquilo para mim me fez chorar, porque passou um filme, né? Poxa, eu estava aqui de 2008 a 2012, como estudante, depois como profissional. E hoje voltar aqui para conversar com os novos estudantes, né? Foi um negócio muito significativo e simbólico para mim. Eu vejo isso, inclusive, de uma forma bem interessante, porque certa vez eu estava em Salvador, eu fui passear lá com minha família, minha esposa estava participando de um evento de trabalho, aí a gente foi a família inteira passar o fim de semana e fomos almoçar num shopping, estava tendo a apresentação da família Lima. Sim. Né?
E Eu fui quando nessa apresentação. você estava nessa apresentação, e aí Ramon pode até não lembrar, mas ele passou pela mesa com a equipe dele, indo fazer a matéria do show, do evento. Foi no shopping Falou comigo. Salvador Norte. Exatamente. Salvador Norte. Falou comigo, com minha esposa, seguiu para a matéria. Na volta, ele para em frente da minha mesa. E aí vira pro colega dele, o cinegrafista, e falou: esse cara aqui me ensinou muita Agora, coisa que eu sei. Eu me recordei dessa Exatamente. história. Isso tem tempo, hein? 2016, tem, 2017, exatamente. E eu falo, isso é muito gratificante porque você entende que o trabalho que você fez, né? Sim. Lá na rádio e tal, como a gente faz aqui, que a gente tem também a Anne, que é estagiária, e tem, né, o Alan, que está ali com a gente também, fazendo aqui um programa Fora da Caixa maravilhoso e tal. E você vai vendo essa galera crescer. E para mim, Ramon, e aí falando em 41 anos de trabalho em rádio, quer dizer, você tem 34 de vida, eu tenho 41 de rádio. Quer dizer, quando você nasceu, já tinha... O que tem de ensinar esse rapaz? Quando você nasceu, eu já era correspondente da Rede Bandeirantes de rádio para o Brasil inteiro, através da Rádio Bandeirantes São Paulo. Olha. E saía matéria em todo o país. Então, assim... E aí, quando me chamaram para a Rádio Wesb, olha, os estagiários vão estar aqui para aprender essa parte tua aí do rádio. Beleza. Inclusive, ali foi a primeira turma, né? Exatamente. Estagiários, a primeira turma. Foi quando a rádio realmente foi começou. né? E aí eu falei isso na época com o Newton Júnior, nosso querido amigo saudoso Newton Júnior, com Carla, né, com o professor França. Eu falei, foi a melhor coisa que eu fiz no meu tempo todo de rádio, foi trabalhar com... a gente vê muita gozação com a rapaziada que faz estágio, né? Uhum. Estágio, tudo é culpa do estagiário, né, Alan? E aí, mas eu falava que para mim a melhor coisa da minha vida, enquanto radialista, enquanto comunicador, foi trabalhar com os estagiários, porque a gente via uma galera sedenta por aprender e você dava para ela coisa para fazer que eles iam descobrindo que era melhor ainda. Uhum. A Anne outro dia me falou que, poxa, eu estava tão desestimulada, eu estava querendo desistir até do curso e tal. E aí ela falou assim, uma entrevista que eu fiz aqui com um professor conquistense, que foi da UESB, que foi premiado e tal, que ganhou um prêmio Jabuti, enfim. E aí a entrevista mudou o pensamento dela e hoje ela é uma pessoa muito mais motivada. Então, às vezes, o detalhe, né, de Sim. você ter alguém até para conversar, para partilhar, para dar uma orientada, faz mudar tudo, né? E eu comecei no estágio no terceiro semestre apenas. É isso. Aquilo foi crucial, assim, para mim. Eu já vinha com o sangue de comunicador do meu pai, né? Meu pai era comunicador lá em Potiraguá e tal. E ele tinha o sonho de ser jornalista e fazer faculdade de jornalismo. Não pôde realizar. E aí eu realizei sem saber que era o sonho dele. Eu realizei por ele. E quando eu entrei na TV e na Rádio Wesb, meus pais eram os grandes incentivadores, assim, né? Com certeza. Eles iam pra lá, ficavam escutando o giro esportivo. Verdade. Aí ficavam lá me esperando, acabar o programa e tal. E em algum momento também pensei, assim, tá difícil, não vai rolar pra mim aqui não. Eu acho que eu não consigo. E eu lembro que eu tive um papo, o primeiro contato que eu tive com o Eduardo Lins, que é gerente de jornalismo, né, de redação. Grande amigo meu. Da TV Sudoeste. O primeiro contato que eu tive com ele, ele falou, eu ouço o programa lá que você participa. Falei, é mesmo? Cara, continue lá, velho, vai ser bacana, viu? Eu falei, pois é, não sei o quê. Ele, tem tudo pra dar certo lá, viu? E aí eu falei, naquele momento eu tava meio fraquejado, assim, sabe? Meio, sei lá, será que vai dar certo tudo isso daqui pra frente? É um mercado, às vezes, muito restrito. Verdade, né? É verdade. E aí, quando ele falou isso, eu falei assim, se o cara que tem uma experiência muito grande também tá falando. O Júnior Patente era um cara que me incentivava muito, né? Botava muita fé em mim, aquilo aumentava em mim a responsabilidade. Eu tenho que atender as expectativas. Eu ficava muito nisso, Patente, de falar assim, eu tenho que atender as expectativas de Patente, pô, porque o cara botou fé em mim. Porque antes de entrar na rádio, eu tava na TV Wesb, você já falava, eu quero você aqui. E assistia as tuas matérias, eu ficava assim, eu ia... Cara, se eu não corresponder, me batia um medo. Eu mando de volta pra lá. Me batia um medo. Aí, Eduardo Lins, falando sobre essa, que eu ouvi o programa e tal, eu falei, não, internamente eu pensei, realmente, então tá dando certo. E logo, sei lá, 2 meses depois, a rádio me contratou como profissional. Sim. Eu era estudante ainda do 5º semestre, 6º semestre. E 6 meses depois, essa fase profissional na UESB durou 6 meses, porque 6 meses depois eu fui pra TV Sudoeste. Porque
Eduardo Lins escutava a rádio UESB e achava interessante o conteúdo que a gente apresentava ali. Aí ele convidou para um teste. E tudo isso foi... Aí, daí para frente, a coisa foi... Foi consequência, né? Foi consequência. Eduardo Lins, um grande amigo, inclusive, a gente começou junto na TV Cabralha, lá nos anos 90. Você tem janeiro, hein? Eu fui o primeiro repórter de TV aqui, quando a TV Cabralha chegou nos anos 90, e Eduardo, na mesma época, entrou lá em Itabuna, lá era Vilma Medina e Eduardo Lins, e aqui era eu e eu. Era só você. Aqui era só eu. E aí a gente, desde aquela época, a gente quase não se via, até porque, né, distância e a comunicação não é como hoje, que você tem o WhatsApp de todo mundo, né? Sim. Eu perturbo sempre o Eduardo aqui com minhas informações. Então, assim, a gente vai vendo que tudo é uma cadeia que vai se formando na vida da gente, né? E depois do intervalo, a gente vai voltar falando de um outro Ramon, porque a gente falou agora do Ramon enquanto radialista, enquanto repórter de TV, a gente vai voltar falando do Ramon que passa agora a realizar um trabalho, já tem um tempo fazendo isso, que é um trabalho bacana, que é um trabalho voltado para o incentivo ao esporte na gestão pública, né? Ou seja, ele está num desafio agora que é completamente diferente. Totalmente, né? Diferente. E aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui no seu Giro Esportivo, que tem aí um oferecimento da Teixeira Energia Solar. A gente vai ao intervalo rapidinho, eu volto continuando nosso bate-papo aqui com o Ramon Ferraz. Eu falei que ia trazer, pelo menos uma vez por mês, alguém que já passou pelo Giro Esportivo para vir bater papo aqui. Então, estamos estreando bem aqui com o Ramon, mas já tem gente aí que eu já conversei, já está acertado também para no mês que vem estar aqui presente batendo papo. Fique ligado, você vai gostar muito, né, desse quadro aqui no nosso Giro Esportivo. Lembrando, falando em quadro, que hoje a gente traz a segunda edição do Histórias que Inspiram. A gente vai fazer hoje a participação no nosso programa trazendo a história de Serena Williams, que mudou a história do tênis mundial na sua carreira maravilhosa. Vamos ao intervalo rapidinho e a gente volta. Muito obrigado para você que está aí sintonizado, você que está ouvindo pela Mega Rádio, você que está ouvindo agora ao vivo no YouTube, no Facebook, e também eu quero dizer que daqui a pouco vai estar no site, vai estar no Spotify, enfim, você vai poder continuar ouvindo, e essa matéria com o Ramon vai estar também em destaque aqui no nosso megaradiodca.com.br. Bom, Ramon, você, como a gente falou, tá vivendo hoje um desafio diferente, né? Um momento diferente aí na sua vida enquanto, não só agora mais jornalista, mas enquanto cidadão, enquanto profissional. Você está trabalhando, né, como secretário de Esporte, Cultura e Juventude. E tem mais, e turismo e lazer, são 5 nomes na secretaria só. Imagina, tinha que colocar o salário 5 vezes, né? 5 multiplicar, né? 5 secretarias, né? E aí você é um jovem com 30 e poucos anos de idade que de repente está assumindo aí, está entrando nesse processo aí de vida pública, de trabalhar, inclusive uma pasta que é espetacularmente falando assim, importante. Muita gente não dá a importância que tem que ter a juventude, a cultura, o lazer, né? O esporte, muita gente não valoriza. Eu acho que é uma das secretarias mais importantes que tem. Como é que está sendo esse desafio para você, Ramon? É totalmente novo, sempre fui da iniciativa privada e nunca fui político, né? E nem pretendo fazer questão eleitoreira, partidária, não é minha meta de vida. Mas eu entendi que eu poderia estar fazendo algo que poderia impactar na vida das pessoas de alguma maneira. E isso para mim é muito interessante. O jornalismo já tem essa função. É verdade. E eu entendi que esse desafio também poderia ser de uma outra maneira, de outra forma, uma ferramenta para impactar a sociedade de algum jeito, né? Positivamente. E aí, o jornalismo tem muita relação com isso, viu, Patente? Tem. Porque se me convidaram para essa pasta de esporte, de cultura, muito foi pelo que eu vivi e vivenciei no jornalismo, né? No ramo esportivo, também nos grandes festivais, enfim. E me deu um certo medo, né? É uma cidade pequena, a minha cidade natal tem cerca de 10 mil habitantes, né? Potiraguá fica a menos de 200 quilômetros daqui. E assim, como você falou da questão às vezes a comunidade, não sei se é a comunidade, mas a autarquia maior do país, o sistema, vamos dizer assim, não olhar para a cultura, para o esporte como deveria olhar. Sim. Isso você já percebe até no orçamento, no recurso que é destinado para a secretaria. Numa cidade como Potiraguá e outras do mesmo porte,
você não tem um recurso próprio. Por exemplo, Sim. eu comecei um trabalho na secretaria que ela não tem recurso próprio. Eu sou meio que um pedinte. Eu vou na administração, no setor financeiro, falo, me arrume aqui uma verba para fazer isso aqui. Porque isso não pode deixar de fazer. Sim. Não só pelo oba-oba, pelo entretenimento em si, Claro. mas porque aquilo tem impacto na economia, aquilo tem impacto no trabalho e renda das pessoas. Sim. E aquilo tem impacto também na questão da identidade, do orgulho, das tradições. Falando do esporte especificamente, Potiraguá, por exemplo, é uma cidade que tem a tradição do vôlei. Nós já revelamos ali menino que foi para a seleção brasileira sub-23, uma cidade pequenininha, né? Sim. Outros que circulam aqui essa Bahia toda jogando para times de Jaguarara, times não sei de onde. Revela muita gente do vôlei. O futebol e o futsal, então, também tem a força como qualquer outro lugar do país. E aí, o desafio é fazer sem ter um orçamento específico. Uhum. Nós tivemos agora a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, que foi aprovada. Eu já cheguei pro pessoal da contabilidade, e aí, ano que vem, vou chegar grandão, hein? Vou chegar com o dinheiro aí. Não, Ramon, ó, você vai continuar trabalhando dessa forma aqui. Falei, rapaz, é mesmo? Não, é assim. A sorte é que a gente tem uma gestão que abraçou a ideia. Sim. Abraçou a ideia, então, tanto que criou uma secretaria que é totalmente nova. É a primeira vez que tem uma Secretaria da Juventude, Cultura e Esporte na cidade. Já teve outro momento uma Secretaria de Cultura, mas vinha trabalhando como diretoria. E aí fizeram a secretaria. A secretaria dá um outro status, né? Até para você trabalhar. Para trabalhar, para ganhar projetos, editais, enfim. Isso. Agora mesmo a gente está num momento espetacular em Potiraguá. Assim, eu não imaginava, que eu estava há muito tempo fora, né? Ia lá só para visitar a família. Eu não imaginava que Potiraguá nunca tinha realizado um campeonato municipal de futsal. Sim. E era um anseio muito grande do público, da comunidade esportiva. Começamos no final de semana passado, foi um sucesso. E aí o que a gente faz? A gente aproveita que vai lançar um campeonato desse, já reforma o ginásio. Sim. Aquilo já impacta nas outras modalidades que usam o mesmo espaço. Claro. Aí os vendedores ambulantes vão para lá, então mexe com a cidade, mexe com a renda de muita gente. Uhum. Então o esporte tem isso, né? Não é só o que acontece dentro das quatro linhas, né? Claro. O espetáculo está em volta, né? Esse foi o meu desafio no curso de Geografia. Eu fiz a monografia falando o esporte como gerador de novos espaços urbanos, que gera imposto, gera emprego, gera relação entre categorias sociais, entre classes sociais, melhor dizendo. Uhum. E quando você fala, e aí gera uma reforma de um ginásio, você gera emprego também, né? Na hora da construção civil, enfim, né? É um trabalho bastante interessante. E é legal destacar que, fora isso, no dia a dia a gente tem as oficinas de esporte. Uhum. Por exemplo, já tinha um trabalho lá nesse sentido, mas eu fiz questão de tentar implantar outros. Tinha muito de arte, né? Mas vamos colocar esporte também. A gente oferece jiu-jitsu para crianças que não teriam acesso a esse tipo de esporte normalmente. Então tem aulas de jiu-jitsu na sede, no distrito também tem aula de jiu-jitsu, capoeira, que é algo da identidade também. Então assim, a gente vai trabalhando isso, e karatê a gente mantém. E aí a gente está revelando atletas que estão disputando campeonatos baianos, campeonatos nacionais, né? E é muito gostoso ver tudo isso acontecer dessa maneira, que é fazer política pública mesmo, sem essa questão partidária eleitoral. É política pública mesmo voltada para o esporte. É porque a gente fala de política, muita gente chega a torcer o bico, né? Mas a política em si é uma coisa sadia, é uma coisa, inclusive, necessária, né? Que é cuidar da polis, cuidar do povo. Mas, infelizmente, muita gente pensa no bolso, no cofre, enfim. Mas quando a gente vê alguém que pega para trabalhar realmente dentro do que é a política para a juventude, para a cultura, para o esporte, você pode fazer muita coisa. E tem uma máxima da ONU que eu sempre utilizo, que é cada dólar que você utiliza no esporte, você economiza 3 na saúde. E os 3 da saúde, na verdade, é 3 na doença. Que é numa emergência, que chega alguém que passou mal, tem alguém que teve um acidente, tem alguém que usou uma droga, que tem... Então, cada vez que você bota alguém para praticar esporte, você elimina um custo na área de atendimento ali na saúde. E questão de autoestima também. Autoestima, né? Você dá outra qualidade de vida, porque a qualidade de vida passa por aí também. A gente tem muito PCD participando também, né, das modalidades. Eu contava para Ramon aqui no intervalo que minha filha faz natação e ela viu um vídeo que eu mostrei do Michael Phelps, e aí ela falou, agora eu quero disputar uma Olimpíada. Agora certa ela, agora eu não sei o que eu vou fazer. Se vire. Olha o
tempo avançou demais, já são 9 horas e 55 minutos. Ramon, você já está convidado para voltar de novo para a gente continuar esse papo. Agora eu tô aqui, né? Voltei a beber dessa água de conquista. Pronto, não tem jeito mais. Agora eu tô aqui, só chamar. Muito bem. Ramon, para a gente finalizar, uma resposta rápida. E seu São Paulo, hein, rapaz? Nossa, ontem, quando eu tomou 2-0, eu tava jogando vôlei, né? Só que eu sou muito viciado em jogo. Eu deixo o celular aqui, eu jogando. Ligado. Quando vi tomando 2-0, não reagindo nada. Eu falei, desisto. Deixa eu ir para meu vôlei. Assim, ontem já entrou com 10 desfalques, né? Nossa. Ao longo do jogo já perdeu mais um ali. Aí fica difícil. Você não tem centroavante. Caleri machucado. O André Silva, que era o reserva de Caleri, machucado. O menino, o Rian. Sim. Também machucado. Então a gente já foi perdendo centroavante na outra temporada. Rapaz, que tá temporada difícil. complicada. Pro Bahia é a mesma coisa, né? Bahia... Eu fui ver a Bahia ontem. Acho que é o time que mais jogou no mundo esse ano, se não me engano. Sim. Tá entre os que mais jogaram. É verdade. Então, assim, é uma temporada pesada e a energia tá... E só tá rendendo o trabalho porque não demitiram o Rogério Ceni, porque aqui no Brasil tem essa mania. 2, 3 resultados, demite o treinador. Como não é dono, o dono agora não é brasileiro, vem do futebol inglês que tem outra estrutura, o Rogério está conseguindo fazer o trabalho. É o melhor treinador do mundo? Não acho, mas é um cara que pode dar ao Bahia. Eu sou suspeito para falar de Rogério Ceni, então não me pergunte, viu? É um cara. Eu queria ele no São Paulo, eu queria em qualquer lugar ali. É verdade. Ramon, obrigado pela sua presença, um prazer recebê-lo aqui. A casa é sua, volte sempre. Foi muito legal revisitar o Giro Esportivo aqui nessa, agora em outra casa, né? Sim. Mas a essência eu percebo que continua a mesma e é sempre um prazer estar ao lado do professor, de um dos grandes professores que eu tive na vida, que foi Júnior Patente. Só chamar que estou aqui. Muito bem. Ramon Ferraz falando aí de esporte, falando de sua carreira enquanto jornalista e enquanto secretário.